Olá! Nesta apresentação, vamos falar de uma das transformações lineares geométricas no plano, a rotação. O que seria a rotação? Como o nome já diz, é o efeito de rotacionar, girar um vetor por um ângulo θ. Por definição, a rotação será no sentido anti-horário. Aqui vemos um exemplo de rotação. O vetor v, aqui em amarelo, é rotacionado em θ, tendo como resultado o vetor r de θ de v. Podemos perceber que o tamanho do mesmo é inalterado, afinal de contas nós só giramos ele. E assim como em todas as demais transformações lineares, nosso objetivo é chegar numa expressão para r de θ de v em termos das coordenadas do vetor v. Para começar, nós vamos inserir os eixos x1 e x2. Nós vamos assumir também que conhecemos o ângulo entre o vetor v e o eixo x1, aqui sendo o ângulo alfa. Bom, se o ângulo entre v e x1 é alfa, o ângulo entre rθ de v e o eixo x1 é você somar este ângulo com este ângulo, ou seja, o ângulo será alfa mais θ. Tendo conhecimento dessas informações, nós podemos escrever v e r de θ de v em termos de suas coordenadas polares, que no fundo seria escrever a primeira coordenada de cada vetor como a sua norma, vezes o cosseno do ângulo que forma com o eixo x1 e a sua norma, vezes o cosseno do ângulo que forma com o eixo x1. No caso de v, o ângulo é alfa, e no caso de rθ de v, o ângulo é alfa mais θ. O nosso objetivo é simplificar essa expressão de rθ de v de forma que nós não tenhamos mais normas e essa função trigonométrica que é a soma, né, de dois ângulos também seja simplificada. Seja v um vetor que tenha como coordenadas x1 e x2, nós estamos reforçando que nós gostaríamos de uma expressão para rθ de v que esteja expressa diretamente em termos das coordenadas v, que no fundo agora, né, já estou dizendo que são x1 e x2, e com simplificações o mais simplificado possível. Da trigonometria nós sabemos que nós podemos expressar o cosseno da soma de dois ângulos e o seno da soma de dois ângulos da seguinte forma, né? Cosseno de alfa mais θ seno cosseno de alfa vezes cosseno de θ menos seno de alfa vezes seno de θ, e seno de alfa mais θ como sendo seno de alfa vezes cosseno de θ mais cosseno de alfa vezes seno de θ. Nós temos então que, usando isso aqui, a primeira coordenada de r de θ de v, que é dada pela norma de v, vezes o cosseno de alfa mais θ, vai ser então dada por norma de v vezes exatamente o que está aqui em cima, e o mesmo para a segunda coordenada, que seria norma de v vezes exatamente o que está aqui em cima. Só que norma de v vezes cosseno de alfa é essencialmente a representação polar da primeira coordenada do vetor v. Ou seja, isso aqui é exatamente x1. O mesmo pode ser dito para norma de v vezes o seno de alfa, onde isso aqui coincide com isso aqui, no fundo, é a representação da segunda coordenada do vetor v. Ou seja, isso aqui é exatamente x2. Então, eu irei substituir isso aqui e isso aqui por x1 e isso aqui tudo por x2. Desta forma, eu já consigo me livrar da dependência das funções trigonométricas em termos do vetor alfa, do ângulo alfa, perdão. Após a substituição, então, x1 cosseno θ menos x2 seno θ é exatamente a primeira coordenada de rθ de v, e x2 cosseno θ mais x1 seno θ é a segunda coordenada do vetor rθ de v. Aqui eu só reordenei os termos, tá? Não, essa expressão é exatamente a anterior, só que só reordenada. Então,
Usando essas expressões que nós encontramos, rθ de v será finalmente dado por cosseno de θ x1 menos seno de θ x2 e a segunda coordenada, seno de θ x1 mais cosseno de θ x2, como nós temos aqui finalmente. Como de costume, vamos ver agora em seguida alguns exemplos. Em nosso primeiro exemplo, nós consideramos V como um vetor 2, 1. E nesta figura nós temos uma representação geométrica do vetor V em amarelo. Rotacionando então o vetor V em θ igual a π sobre 4 radianos, que em graus seria o mesmo que 45 graus, nós temos o vetor V aqui, R de V, como resultado. A conta, né, dessa rotação, que seria R de V em π sobre 4 graus, π sobre 4 radianos, perdão, vai ser dado pelo cosseno de π sobre 4 vezes 2, menos o seno de π sobre 4 vezes 1, como a primeira coordenada, e a segunda coordenada sendo seno de π sobre 4 vezes 2, mais cosseno de π sobre 4 vezes 1. O resultado, então, sendo raiz de 2 sobre 2 e 3 raiz de 2 sobre 2. Chamando aqui a atenção que rotacionar vetor não muda o tamanho dele, apenas a sua direção. E o quanto eu mudei sendo o ângulo associado à rotação. Rotacionando este mesmo vetor V, só que agora em π sobre 2 radianos, ou seja, em 90 graus, nós temos o vetor transformado aqui em verde, R de V, né? E a expressão, né, a conta, né, associada a essa rotação seria semelhante à anterior, só que agora o cosseno e o seno seria de π sobre 2 ao invés de π sobre 4. E por fim, a rotação então de V em π sobre 2 radianos resulta no vetor menos 1, 2. Perceba que nos exemplos anteriores, os valores de θ foram π sobre 4 e π sobre 2, ou seja, valores positivos. O que será que acontece com a transformação de rotação se for usado um valor de θ menor do que zero? E nós vamos realizar esse experimento com θ igual a menos π sobre 4. Esta figura mostra o resultado da transformação de rotação para o ângulo θ igual a menos π sobre 4, ou seja, um exemplo onde o ângulo é negativo. Neste exemplo, dá para perceber geometricamente que foi realizada uma rotação do vetor, só que desta vez o sentido ele foi trocado. As rotações anteriores elas foram rotações no sentido anti-horário, e desta vez foi realizada uma rotação no sentido horário de π sobre 4 radianos. Aqui abaixo nós temos os cálculos associados a essa transformação de rotação, onde agora, no fundo, o que muda para os anteriores, o cosseno e o seno agora são cosseno e seno de menos π sobre 4 radianos. E o resultado desta conta é 3 raiz de 2 sobre 2 e menos raiz de 2 sobre 2, que é o vetor aqui em verde. E com isso finalizamos esta apresentação. Até a próxima!